Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerd da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma incrível aula aqui no canal. Hoje falando sobre Hover.css ou .css, uma biblioteca em CSS3 criada por um cara chamado Ian. Esse Ian foi, para quem não sabe, um dos idealizadores do jQuery Parallax. Ele contribuiu muito para a otimização e performance desse incrível plugin. Antes de começar a nossa aula hoje, eu tenho uma incrível surpresa para vocês. Hoje eu vou divulgar no final deste vídeo o ganhador do concurso, do concurso de capas da Ferreira Studios. Na próxima semana eu vou estar divulgando o portfólio dessa pessoa e vou falar no final desse vídeo quem é o ganhador. Então não deixe de conferir aí. Lembrando que semana que vem a gente tem vídeo de efeito visual que a galera tá pedindo aí, mas hoje, dando atenção aos programadores, vamos fechar uma semana aí de bibliotecas. Eu já falei do Animate, não falei de biblioteca na aula passada, mas falei sobre Video Background para a parte responsiva. E hoje eu estou falando de Hover.css e na outra semana eu vou vir com vídeos sobre efeitos visuais novamente, ok? Então, galerinha aí que gosta de edição, não perca na semana que vem. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente trouxe uma coisa muito interessante aqui para vocês. Eu abri aqui o meu brackets, mas você pode estar utilizando o editor que você queira. E eu criei um doctype simples aqui em HTML5 e tudo mais. Nada de novo, tudo tranquilo. E criei aqui na minha pasta do localhost, onde está o meu hover CSS, que é a pasta que eu chamei. Eu criei um hover.min, que é esse arquivo que vocês vão baixar aqui do hover.css para que a gente chame a biblioteca, ok? Então, antes de eu falar sobre implementações e como a gente vai utilizar, eu quero mostrar um pouquinho para vocês do quanto que essa biblioteca é incrível, principalmente quando a gente pensa no ponto de vista de mobile. Ela tem uma otimização incrível, porque as transições dela têm um suporte muito grande para mobile. Antes de eu falar sobre a biblioteca, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Para quem não sabe o que é um transition no CSS3, existe um site chamado Can I Use. Esse Can I Use a gente pode testar propriedades que estão inclusas no HTML5, no CSS3, no JavaScript. A gente pode testar aqui para ver o quanto os navegadores têm suporte a essa determinada propriedade. Então, por exemplo, eu escrevi transition e joguei, obviamente, otimizado para o Brasil. E a gente tem aqui 94,46% de aceitação dos browsers com relação a essa propriedade. Só o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 e o Opera Mini, que ainda não tem suporte até o dia de hoje, basicamente, a esse tipo de propriedade. A não ser que você utilize um plugin que gere esse suporte, e isso aí vai delongas, então merece uma aula exclusiva para isso no futuro. Eu penso em criar, mas não tem suporte do transition para esse tipo de propriedade, para esse tipo de browser do CSS3 quando a gente utiliza, ok? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, o Hover ele trabalha basicamente com o CSS3, como eu havia mencionado. Ele tem versões pré-compiladas como o SAS e o LESS que você pode estar utilizando. E o legal é que você pode aplicar em link, botão, logo e até o SVG, que hoje em dia as pessoas têm usado muito marcas em SVG, que é um padrão muito bacana. A gente não tem aquela pixelização, você tem um carregamento rápido e assim por diante. Mas vamos lá. A gente tem no Hover CSS, nós temos o 2D Transitions para transições 2D, que são basicamente esses efeitos aqui, que também funcionam perfeitamente em mobile, dependendo do browser que você está. E a gente tem esses efeitos bem bacanas de distorção, de movimento. A gente tem os Background Transitions, para mim são os mais legais, que a gente tem um background color de fundo e ele usa a tag do before e do after para criar esse tipo de efeito, que é como se fosse o botão, ele tem um background de fundo e ele vai preenchendo o botão de acordo com a interação que já foi pré-definida pela biblioteca. Então é bem bacana. A gente tem animação com ícones também, que usa o Font Awesome, que é uma biblioteca de ícones baseados em fonte. E é bem bacana, que a gente tem uns efeitos bem legais, umas carinhas mexendo, alguns efeitos de pulse, uma coisa bem comum que a gente viu no Animate CSS na aula passada, mas que também dá para utilizar aqui nos botões. Então é bem bacana também para quem utiliza o Font Awesome.
A gente tem também o Border Transition, que é muito bacana para aquelas pessoas que gostam de transições com bordas. E a gente tem um monte de efeito legal, eu gosto muito desse efeito, uso muito nos meus sites. Ele pega um ponto inicial e fecha num ponto final. E a gente tem alguns efeitos de borda. A gente tem efeito de sombra também, que dá pra gente simular a sombra. Esse efeito é muito bacana, como se estivesse flutuando, né? E a gente tem esses efeitos de sombra. Além de sombra, a gente tem Speech Bubbles, que são como se fosse os tooltips que a gente fala, né? Que é basicamente uma info, né? Como se fosse um balãozinho de informação referente a um determinado assunto. Mas aqui a gente pode utilizar em botão e a gente tem um resultado interessante. E tem o Curves, que é como se fosse as páginas dobradas. Eu já não gosto tanto, mas é um efeito legal aí para quem gosta. Então é basicamente esses os efeitos e a gente vai conseguir começar agora, né? Implementar esse tipo de efeito. Antes disso, vocês vão vir aqui em Read Tutorial. E vocês vão abrir, pessoal, essa página aqui, ó, hover.css, e ele vai explicar aqui para nós como a gente introduz a ferramenta, como a gente implementa e outras coisas. Então, a primeira coisa é vocês clicarem aqui em Download. Ele vai, você pode baixar tanto pelo GitHub ou como por aqui, e aí você vai baixar aqui a pasta e você vai ter lá as versões pré-compiladas. Mas o que a gente vai querer é esse hover-min.css, que é a versão compilada. Aqui tem mais ou menos uns 100 KB, então dá uma otimização legal aí, não fica tão carregado. E você pode utilizar milhares de efeitos aí, de acordo com o seu gosto. Então o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa é vocês virem aqui na documentação e a gente vai chamar aqui na nossa web page o nosso link. Então vamos lá na Add. E vamos chamar aqui depois do title, onde vocês quiserem, o nosso style sheet e o nosso hover.css. Como eu não coloquei nesse caminho, eu vou consertar o nosso caminho aqui, css hover-min.css, porque eu estou utilizando a versão compilada. O importante é vocês utilizarem um mídia como all, porque isso daqui vai fazer com que funcione em todo tipo de navegador, todo tipo de dispositivo, de display, etc. Ou seja, no seu mobile você vai ter o mesmo efeito e assim por diante. E como que a gente vai começar a aplicar esse efeito? Primeira coisa, eu vou criar esse botão aqui, ó. É legal a gente ir trabalhando junto com a documentação, que a gente já tem uma ideia legal. Eu abri aqui o meu localhost e olha lá, o checkout não tenho nada, ok? Agora eu vou pegar e vou copiar esse estilo aqui, só para a gente fazer um teste aqui, para ver como que a gente vai conseguir criar esse efeito. Então eu vou vir aqui depois do head, vou criar um style inline, só para que vocês a nível de compreensão tenham uma ideia. Vou criar aqui, vou criar o meu estilo aqui antes, não inline. Vou criar o meu button aqui e chamei a classe button e olha lá, estilizou normal, não tem nada. E agora o que a gente vai fazer? Então percebam, está igual ao exemplo dele. E a gente tem algumas coisas que a gente pode trabalhar. Você pode copiar as propriedades CSS que tem lá, implementar no seu CSS separado, se você não quiser a biblioteca inteira, mas eu particularmente prefiro utilizar a biblioteca inteira. Mas como que a gente vai chamar essas funções, essas classes? É basicamente isso, a gente pega a classe, vamos colar aqui e vamos chamar a classe que a gente quer. Então, por exemplo, hrv de hover float, ou seja, ele vai chamar dentro do meu hover-min a minha classe hrv-float, que na verdade, se a gente vier aqui, o nosso hrfloat corresponde justamente a esse efeito aqui, na hora que a gente passa o mouse, dele subir o nosso botão. Então é um efeito bem legal, mas bem simples. Então vou lá no hrhover, na aula hover, na hora que eu atualizo, tenho lá o meu efeito muito simples, muito fácil, muito bacana. Vamos ver um outro aqui. Vamos pegar aqui Background Transition. Ó, a gente tem Bounce to Right. Se a gente vir inspecionar elemento, a gente tem essa propriedade. Lembrando que ele é case sensitive, ou seja, vamos jogar aqui, ó, que a gente deu uma olhada. Opa, eu tirei a classe do botão. Vamos dar uma olhada, substituindo a classe F5 e ó, voa lá. A gente já tem aqui a nossa transição, que está sendo chamada direto da nossa biblioteca hover-min. E é muito fácil, é simples de se fazer e a gente tem um resultado bem legal. Ícone é só puxar aí o font Helson, né, o src, você coloca. Border Transitions, ó, a gente tem transições de borda.
Então assim, todos os efeitos funcionam, basta você colocar o HRV aí, a sua classe. O button eu coloquei assim para que a gente tenha um style já pré-definido, e por questões de otimização eles já deixam sempre inline block, o HRV, HVR bounce, o HVR e outros efeitos eles sempre deixam inline block para deixar mais padronizado essas questões de display. Mas a gente tem aqui um monte que a gente pode ir configurando e a gente tem um resultado bem legal. Algumas considerações finais. Se vocês virem aqui na documentação, ele vai falar do Font Ellson, que você pode importar. Vai falar como ele faz para trabalhar com questões de ícones, before, etc. Ou seja, ele vai chamar o content que está lá no Font Ellson e vai fazer com que ele crie essa simulação de efeito de before e after para que você consiga gerar o efeito. A gente tem algumas boas práticas que ele fala que é para a gente colocar o hover-min.css, e ele trouxe aqui uma coisa muito bacana que eu gostei quando eu li sobre a biblioteca, que é uns hacks que eu não sabia e é muito bacana. A primeira coisa que eu falei para vocês era do display inline block, né, sobre essa propriedade. E uma outra coisa que ele falou que é para a gente ganhar performance por parte das transformações CSS3 para mobile e tablet, é a gente utilizar o Transform Translate Zero, ou seja, a gente deixa o Translate como 0 e a gente ganha uma certa performance. Eu não sei até que ponto isso é muito positivo, mas lógico que a gente vai ganhar performance, é positivo, mas eu não sei até que ponto isso funciona em outros navegadores. Eu testei no Chrome e Firefox, funcionou perfeitamente, então é bem bacana se utilizar. Uma outra coisa é para a gente deixar as linhas, né, as edges dos nossos elementos suavizadas, e para isso ele deu uma dica da gente utilizar o Box Shadow como 000 e 1 pixels RGBA, ou seja, a gente vai utilizar apenas 1 pixel aqui de suavidade e a gente vai deixar as nossas linhas, né, mais suaves, principalmente quando a gente está utilizando um tablet ou um mobile, ou seja, a gente tem uma percepção mais suave das linhas dos nossos botões, links, se tiver algum estilo e etc. E uma outra coisa que é muito importante é o suporte dele para SAS e LESS, para pré-processadores, e o Browser Support, ou seja, o Hover.css ele não funciona para Internet Explorer 10 e algumas transições não são suportadas para Internet Explorer 9. Você também pode utilizar alguns pseudo-elementos, né, que também não são suportados pelo 8. Mas é como a gente viu, muito disso é por causa do Transition, que ele não é suportado para Internet Explorer. Mas se você tiver alguma API, alguma biblioteca em JavaScript, talvez você consiga inserir essa funcionalidade através de JavaScript e outros tipos de código. Mas no geral, funciona nos outros tipos de navegadores. A gente espera aí que o novo navegador da Microsoft venha para revolucionar, é o que todos nós desenvolvedores esperamos. Mas é basicamente isso, uma biblioteca muito legal. Você pode criar muita coisa bacana aí dependendo do seu projeto. Então, Can I Use? A dica de hoje para você testar propriedades. Hover.css, você cria interações em links, botões, logos, e você tem uma vasta gama aqui de efeitos que você pode criar. Qualquer coisa é só ir lá no GitHub do IamLan e você tem tudo sobre a API aqui, sobre a biblioteca em si. Você pode utilizar aqui o que você quiser. Então é basicamente isso. Para a gente finalizar a nossa aula, quero mandar o meu abraço aqui carinhoso para o Rafael Frota, que foi o ganhador do nosso concurso de capas da Ferreira Studios. Ele criou uma capa bem bacana, ficou bem visual, bem relacional ao que a Ferreira Studios é, e por questões de unanimidade, ele foi o ganhador do concurso de capas da Ferreira Studios. Então meus parabéns aí. Na semana que vem nós vamos mostrar aí o portfólio dele. Ele falou que está preparando, na semana que vem a gente vai trocar uma ideia, divulgar o trabalho dele aqui no canal. Então meus parabéns, Rafael Frota, de São Paulo, criou uma capa muito boa. E não perca, né? Futuramente nós teremos aí mais concursos, não deixa de participar, isso enriquece porque você ganha uma certa divulgação e também colabora aí com os projetos do canal. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tem vídeos de edição e efeitos visuais. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!